Nossos cumprimentos às nobres vereadoras e vereadores, saudamos também nossos visitantes, servidores e a todos que nos assistem pelas redes sociais da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. A palavra está com a secretária para verificar e declarar a presença dos vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro as presenças das vereadoras Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, e dos vereadores Cássio Kotke, Irineu Macuco, Omar Pichetti, Wagner Wolff e Walter Pchivitoski nesta sessão ordinária, e a ausência justificada da vereadora Alana Feijó. Antes de fazer a abertura da sessão ordinária, lembrando que a vereadora Alana, ela... no domingo nasceu o pequeno Mateus, então a Alana estará nas próximas sessões afastada. Muitas felicidades à Alana, à família, saúde e felicidades ao pequeno Mateus. Havendo quórum para a deliberação das matérias constantes na ordem do dia, declaro aberta a 35ª sessão ordinária, referente à primeira sessão legislativa da 39ª legislatura da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Passo a palavra à secretária para realizar a leitura da ata da 28ª sessão ordinária, realizada em 19 de agosto, ata da 29ª sessão ordinária, realizada em 26 de agosto, e a ata da 30ª sessão ordinária, realizada em 2 de setembro de 2025. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura da ata em conformidade com o artigo 99 do parágrafo 3º do Regimento Interno. Coloco em discussão a solicitação de dispensa da leitura da ata realizada pela vereadora Agi. Coloco em votação a solicitação da dispensa da leitura da ata. Concluída a votação, aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Nesse momento, então, passarei à etapa de deliberação das atas para os vereadores solicitarem a retificação ou impugnação. Coloco as atas da 28ª, 29ª e 30ª sessões ordinárias em discussão. Não havendo solicitação de retificação ou impugnação pelos vereadores, declaro aprovadas as atas da 28ª, 29ª e 30ª sessões ordinárias em conformidade com o artigo 100 do nosso regimento interno. Novamente, a palavra está com a secretária para informar as matérias da ordem do dia. Senhor presidente, na ordem do dia desta sessão teremos projeto de lei do Executivo 42 de 2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 43 de 2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 44 de 2023 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 37 de 2025 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 38 de 2025 em primeira discussão e votação, requerimento e indicações. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram a essa Casa de Leis. Ofício 640 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, encaminhamos para a apreciação dessa Casa de Leis o projeto de lei complementar do Executivo número 7 de 7 de outubro de 2025, que modifica dispositivos da Lei Municipal 2601, de 22 de 9 de 2015, que institui o plano de carreiras da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, promove a criação de novas vagas de cargos para cargos de provimento efetivo existente. Extingue o cargos em razão da vacância e das outras providências. Contando com a colaboração dos nobres Eds, apresento meus votos de consideração e respeito e subscrevo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, Prefeita Municipal. Ofício 635 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, reportamos aos requerimentos e indicações encaminhados a esse Poder Executivo por meio do ofício 115 de 2025. Informamos a vossa senhoria o que segue. Requerimentos 110, 111,
Indicações 303, 304, 305 e 306. Na oportunidade, apresento nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. As respostas estão na secretaria. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardenha, prefeita municipal. Ofício 638 de 2025. Ao senhor Walter Pivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, reportamos aos requerimentos e indicações encaminhados a esse Poder Executivo por meio do ofício 110. Informamos a vossa senhoria o que segue. Requerimento 104 de 2025, 105 de 2025, 106 de 2025. Indicações 294 de 2025, indicações 295, 296, 299, 302. 298, 297, 300 e 301. Todos estão na secretaria. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardenha, prefeita municipal. Ofício 639 de 2025, ao senhor Walter Pivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Indicação 260 de 2025. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, servo o presente para encaminhar a resposta recebida do secretário municipal de obras referente à indicação 260 de 2025, apresentável pelas vereadoras Jussara do Carmo Skłodowski, Gisleide Ferreira Terres, Marta Regina Senta, Cássio Juliano Pereira e Irineu Lepinski Macuco. Antecipadamente, agradecemos pela atenção e subscrevemos. Também está na secretaria. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardenha. Ofício 216 de 2025. A sua senhoria, senhor presidente da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, senhor Walter Pivitoski. Informamos sobre o contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal com os recursos do FGTS. Atenciosamente, Kelly Cristina Souza Gonçalves Botega, coordenadora da filial. E Gilberto Nove da Luz, superintendente da rede e Superintendência da Rede de Curitiba, do Oeste do Paraná. Ofício 50 de 2025, assunto convite. A Braspol vem, por meio desse, convidar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Câmara para a cerimônia de lançamento do livro Registros de Imigração Polonesa em São Mateus do Sul. Livro escrito por Evaldo José Darbeski, dia 8/10/2025, no Centro da Juventude, às 19 horas. Atenciosamente, Crisanto Nogueira Cavalcante, presidente da Braspol, e Evaldo José Darbeski, secretário da Cultura. O vereador Omar Raimundo Pichetti Neto, no uso das suas atribuições conferidas no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, apresenta à mesa diretora o seguinte projeto de lei do Legislativo na natureza ordinária. Projeto de lei do Legislativo 39 de 2025. Concede o título de cidadão honorário ao senhor Alexandre Maranhão Cury, mais conhecido como Alexandre Cury, pelo reconhecimento à sua forte atuação municipalista em prol do município de São Mateus do Sul, estado do Paraná. Moção de aplausos. Os vereadores que subscrevem no uso de sua atribuição legal estabelecida no artigo 132 do regime interno vêm manifestar a seguinte moção de aplauso. Em reconhecimento ao senhor Disney Fabiano Fernandes, policial rodoviário estadual, aposentado pelos 32 anos de dedicação e relevantes serviços prestados à segurança pública do município de São Mateus do Sul e região. Sala das sessões, 2 de outubro de 2025, Alana Feijó Santa Clara, Wagner Cibido Wolf, de Souza Wolf e Omar Raimundo Pichetti Neto. Moção de aplauso número 25 de 2025. Homenagem ao senhor Amaury Francisco Toporov pelos relevantes serviços prestados à cultura polonesa e religiosa. Cofundador e atual dirigente do Movimento Cultural Tropeirismo e participante do Movimento Cultural Polonês do município de São Mateus do Sul. Sala das sessões, Irineu Lepinski Macuco, Walter Pivitoski, Jussara do Carmo Skłodowski, Gido Celeiro, Cássio Kotka, professora Marta Omar Pichetti, Alana Feijó e Wagner Wolf.
Obrigado, secretária. Encaminho os ofícios e as matérias recebidas por essa Casa de Leis para os departamentos competentes. Iniciaremos, então, a ordem do dia. Novamente, a palavra está com a secretária para anunciar o projeto de lei que vamos deliberar pelo plenário. Projeto de Lei do Executivo 42 de 2025. Altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal número 1429/2002, que dispõe sobre o regime próprio de providência social dos servidores públicos civis do município de São Mateus do Sul. Institui plano de benefícios, organização e custeio e das outras previdências. Projeto de Lei do Executivo 42/2025, ele está em sua segunda discussão e votação. Esse projeto está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Novamente, a palavra está com a secretária. Projeto de Lei do Executivo 43 de 2025. Altera a estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo do município de São Mateus do Sul e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo 43 de 2025, também em sua segunda discussão e votação. Está para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela maioria dos votos dos senhores vereadores. E pela totalidade, com a ausência justificada da vereadora Lana Feijó. Novamente, a palavra está com a secretária. Projeto de Lei do Legislativo 44 de 2025. De autoria de Walter Pivitoski, insere no calendário oficial de atividades no município de São Mateus do Sul, evento AgroSamas e das outras providências. Projeto de Lei do Legislativo 44 de 2023 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado o projeto de lei do Legislativo 44 de 2023, com os votos favoráveis dos vereadores Cássio, Irineu, Jussara e professora Marta, contrários, vereador Omar e vereador Wagner. Justificativa de voto, vereador Wagner, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, desejo uma boa noite a Vossa Excelência. Na sua pessoa, cumprimento aqui todos os meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, aos servidores aqui da Câmara Municipal de Vereadores, que se fazem presente em todas as sessões, a população que nos assiste de casa, a população também que se faz presente. Peço todas as vênias, senhor presidente, ao colega, na votação desse projeto de lei. Sei que a iniciativa do presidente é boa com relação a AgroSamas, e eu gostaria só de explicar as razões do meu voto contrário a esse projeto de lei. O primeiro deles é que, na minha opinião, a AgroSamas é uma política de governo e não uma política de Estado. Eu digo isso porque ela é uma política, esse evento é organizado por essa gestão. Eu acho que a gente criar uma lei municipal, incluir e obrigar todas as futuras gestões a fazerem exatamente a AgroSamas, não é devido, porque a gente acaba vinculando as gestões futuras também nesse ponto. O segundo ponto, eu li bem com atenção também o parecer jurídico, mas eu ainda assim, discordo parcialmente do parecer jurídico, porque a Lei Orgânica do município de São Mateus do Sul, no seu artigo 159, ela deixa bastante claro, que o evento oficial do nosso município, a ser comemorado anualmente, é a festa da erva mate. Então, a gente já teve aqui dezenas de edições, a gente já teve, acho que já fizemos até a 14ª edição da Expo Mate. É um evento, salvo engano, que esteve incluído, acho que no calendário do Estado do Paraná, salvo engano também, posso estar enganado, pelo que eu me recordo é isso. Então, eu acho que a gente já tem essa previsão na lei orgânica, e isso é uma política, como eu falei, de governo, não de Estado. Uma política de Estado, ela transcende gestões, não teria nenhum problema em aprovar.
Mas eu acho que o evento em si, a designação AgroSamas, é uma política de governo, e é por isso que, na minha opinião, nós não devemos trazer força cogente a ela e obrigar todos os futuros prefeitos e prefeitas de São Mateus do Sul a seguirem estritamente esse evento, né? Eu acho que cada gestão organiza o seu próprio evento, dá o nome que bem entende e organiza da forma como bem entende, e é por isso que eu votei contrário nesse projeto de lei, pedindo mais uma vez ao senhor presidente as devidas vênias por discordar nesse ponto. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a secretária. Projeto de lei do Legislativo 37 de 2025. Autoria de Walter Pchivitoski, Cássio Cotri, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, Irineu Macuco, professora Marta, Omar Pichete, Wagner Wolff e Alana Feijão. Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Incentivo de Ovinocultura e insere o Festival do Cordeiro no calendário de eventos do âmbito do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de lei do Legislativo 37 de 2025 está em sua primeira discussão e votação. Está para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores. Com a palavra, secretária. Projeto de lei do Legislativo 38 de 2025. De autoria Jussara Ferraz, Gido Celeiro, professora Marta, Cássio Cotri, Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Omar Pichete, Alana Feijão e Wagner Wolff. Denomina o Centro de Odontologia como Centro de Odontologia Dr. César Sanches e das outras providências. Projeto de lei do Legislativo 38 de 2025 está em sua primeira discussão e votação. Está para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Na justificativa de voto, inscrito para fazer uso da palavra, vereador Wagner. Obrigado mais uma vez pela palavra, senhor presidente. Só gostaria de parabenizar aqui a vereadora Jussara pela iniciativa desse projeto de lei, vereadora Jussara. A vereadora que encabeçou e liderou e convidou os demais colegas para assinar de maneira conjunta, porque é uma homenagem muito justa ao Dr. César Pantaroto Sanches. As pessoas que tiveram o privilégio de conhecê-lo sabiam da sua dedicação ao município. É mais uma das pessoas que deixaram esse município, deixaram aqui a vida terrena de maneira muito breve, né? Uma pessoa que faleceu ainda muito jovem, mas que deixou grandes frutos aqui na nossa cidade. Eu cito aqui, tem a família que ele deixou, a doutora Simone, as 3 filhas também, que ele criou todas aqui em São Mateus do Sul. E acho que é uma homenagem bastante justa. Ele era uma pessoa muito querida por todo mundo que trabalhou com ele, as pessoas que tinham contato com ele. Eu acho que é justo a gente homenagear essas pessoas que certamente fizeram parte da história de São Mateus do Sul e que no futuro, né, daqui a muitos anos, quando as pessoas verem o nome do Centro de Odontologia e se perguntarem quem é o Dr. César, quem foi o Dr. César Pantaroto Sanches, vão saber que foi um dos grandes servidores públicos aqui do município de São Mateus do Sul, é um dos grandes cirurgiões dentistas aqui de São Mateus do Sul, que certamente recebe essa justa homenagem aqui da Câmara Municipal, então não poderia deixar de passar a oportunidade de reconhecer os grandes feitos dele pela cidade, a justiça dessa homenagem e, principalmente, parabenizar a colega por ter liderado esse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Omar, com a palavra. Eu acho que o vereador Wagner falou tudo o que seria necessário em relação ao doutor, um homem exemplar no exercício da sua função dentro do município. Eu vou um pouquinho além do que o vereador Wagner falou. Eu vejo uma pessoa, se você chegar e perguntar para os seus funcionários do dia a dia, principalmente após essa morte, quem era o Dr. Sanches. E ele era amável dentro do seu serviço, do seu ganha-pão, e é assim que o funcionário público de São Mateus ouvia e vê até hoje. Então, eu acho que só temos que parabenizar a vereadora
pela realização dessa homenagem, estender a todos os vereadores e demonstrar à família que o legado vai ficar por muito tempo ainda. Obrigado. Obrigado, vereador. Passamos, então, aos requerimentos. A palavra está com a secretária. Requerimento 127 de 2025, de autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Kotka e de Neuma Cuco, que seja solicitado ao secretário municipal de obras, senhor Clériton Walter, a realização de uma apresentação oficial em plenário, referente às obras do município, completando obras já concluídas, obras que estão em andamento e obras que ainda estão previstas para execução no atual exercício. Requerimento 127 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Requerimento 128/2025. Requerimento 128 de 2025, de autoria de Wagner Wolff. Solicita informações sobre o acesso à lista de espera por consulta com especialista, exames e cirurgia na rede municipal de São Mateus do Sul. Requerimento 128/2025 está em discussão. Vereador Wagner, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu recebi nas últimas semanas reclamações isso aconteceu com mais de um munícipe, que eles não estão conseguindo consultar a lista de espera de consultas e exames pelo site do município. Então, teve um projeto de lei que foi devidamente aprovado aqui pela Câmara Municipal de Vereadores, que foi proposto, salvo engano, pelo então vereador Gessiel Franco, que tratava desse tema, né, de a gente conceder maior transparência às pessoas que estavam lá na fila esperando essas consultas de especialidade ou os exames, né? Isso sempre foi um grande tabu assim na administração pública, né? Eu lembro quando fui secretário, sempre havia um questionamento sobre esse tema, né? Então essa Câmara de Vereadores na legislatura passada aprovou esse projeto de lei, a prefeita sancionou. Então nós temos hoje uma obrigação, uma lei que obriga a ter essa publicidade dessa fila. O problema é que quando você entra tanto no site do município, se você acessar agora lá o site do município e entrar na página da Secretaria de Saúde, vai ter um ícone lá, lista de espera. Daí você clica, ele está dando aquela mensagem de erro que não consegue acessar o site. Se você entrar também pelo portal de transparência da Oxi Transparência do município de São Mateus, acontece a mesma coisa. Se você for no item lá, ele está dando um erro para você conseguir acessar essa lista. Então, o requerimento tem esse sentido para que se faça o diagnóstico do porquê que não está funcionando esse link de acesso, e se, enquanto continuar fora do ar, que tipo de ferramenta que a gente vai oportunizar para a população de São Mateus do Sul, para eles saberem consultar a colocação deles lá, para saber qual que está o lugar da fila de exames, né? Então, é por isso que eu peço a aprovação dos colegas desse requerimento. Eu coloquei uma cópia do link ali junto no requerimento, né? Eu consultei, inclusive, antes de enviar aqui o requerimento para a Câmara Municipal, eu consultei novamente, porque poderia ser só no dia ocasional lá a falha, mas não, hoje também não tinha como consultar. Então, essa é a única ferramenta que a população tem de fazer esse controle externo da administração pública, né? Nós, vereadores, fazemos um controle institucional dos atos do Poder Executivo, mas a população também tem o direito de fazer o controle externo desses serviços públicos que são prestados. Então, para que se dê efetividade à lei que foi aprovada aqui, eu disse mais uma vez, aliás, encontrei com o vereador Gessiel Franco esse final de semana, conversei com ele sobre essa lei, esse projeto de lei que havia apresentado aqui, né? E tive a oportunidade de falar para ele que ia apresentar um requerimento sobre isso também, porque as leis que são aprovadas, elas têm que ser executadas para que elas tenham eficácia, né? Então, é nesse sentido o requerimento, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O requerimento 128 está para votação. Concluída a votação. Aprovado por todos os vereadores presentes nessa sessão. Com a palavra, secretária. Requerimento 129 de 2025, de autoria de Wagner Wolff e Walter Pchivitoski. Solicita informações detalhadas sobre a população em situação de rua e sobre as políticas públicas de saída qualificada das ruas e de prevenção, cuidado e tratamento das pessoas com dependência de álcool e outras drogas. Requerimento 129/2025 está para discussão. Vereador Wagner, com a palavra. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Já começo agradecendo
a parceria do presidente na confecção desse requerimento, me auxiliou no momento de fazer esse requerimento de informações. Acho que é uma situação sensível que todo mundo tem acompanhado em São Mateus do Sul, que é o aumento das pessoas em situação de rua, né? A população de rua em nossa cidade ela tem aumentado bastante. Isso é um efeito que acontece no Brasil inteiro, né? A gente viu que logo após a pandemia aumentou muito a população em situação de rua, mas nós temos que ter uma preocupação especial aqui em São Mateus do Sul. Esse requerimento ele tem 2 sentidos, né? Ele, primeiro, é solicitar informações à Secretaria de Assistência Social sobre as ferramentas e as políticas públicas que eles estão oportunizando para essas pessoas em situação de rua, porque nós temos uma lei federal que foi aprovada, salvo engano, em 2022 ou 2023, que fala da qualificação dessas pessoas em situação de rua para auxiliar eles a terem renda própria, assim saírem e deixarem as ruas, né? Então, a gente está requerendo essas informações para ver se a Secretaria de Assistência Social está aderindo a esse programa, está aderindo a essa política pública, de que forma que isso vai ser executado. A questão das moradias sociais também, que eu sei que já teve lei municipal aqui falando sobre o tema, mas também tem uma outra conotação do tratamento dessas pessoas, porque muitos dos moradores em situação de rua, dessas pessoas em situação de rua, eles têm dependência química grave, né? Então, e isso não é só um fator de risco a eles, mas gera insegurança também na população de São Mateus do Sul. Eu tenho vários amigos, as minhas próprias irmãs, as pessoas que eu tenho contato, evitam transitar em determinados horários, em determinadas praças públicas do município, porque a gente sabe que há uma grande concentração dessas pessoas em situação de rua e que algumas delas fazem uso abusivo de substâncias químicas, seja o álcool ou outras drogas, né? E isso, a gente sabe que essas pessoas elas não estão no seu melhor juízo nesses momentos, então que elas acabam cometendo às vezes atos que podem levar a condutas criminosas, né? Então tudo isso gera uma insegurança pública bastante grande também para a comunidade de São Mateus do Sul. E eu faço requerimento por quê? Porque tem uma lei que autoriza uma forma de internamento compulsório, que é o internamento psiquiátrico, né? Então, eu quero saber se a gente tem esse tipo de rotina no município de São Mateus do Sul, né? Se a gente oferece o tratamento para essas pessoas. Eu sei que isso também tem que ter atuação de nível intersetorial do governo do estado do Paraná para oferecer essas clínicas de tratamento para os dependentes químicos, né? Mas o que eu quero saber do município, se a gente tem um fluxo de atendimento, nem que se inicie no município e termine lá no estado do Paraná, né? Mas a gente precisa saber e dar uma resposta para a população como é que a gente tem agido frente a esses problemas, né? Se houver alguma omissão, cabe a nós, vereadores, posteriormente, a gente fiscalizar a execução desses serviços, fazer sugestões ao Poder Executivo, né, para que a gente tenha uma política pública efetiva para tirar essas pessoas das ruas. E não é só tirar a gente para segregar elas do convívio, não. O que todo mundo tem direito a uma vida digna, então a gente tem que, primeiro, dar ferramentas para que essas pessoas deixem essa situação, né? Então, para aquelas que têm dependência química, o tratamento é condição essencial para isso, né? Nós temos que conceder essas ferramentas. E para aquelas que não desejam internamento, e são os casos graves, então, para verificar se a gente tem algum fluxo de internamento compulsório dessas pessoas, né? Esse internamento compulsório não é colocar num carro e levar e colocar dentro de uma clínica psiquiátrica ou de um hospital psiquiátrico, né? Isso tudo é feito somente com autorização judicial, né? Apenas um juízo, apenas o Poder Judiciário pode autorizar esse tipo de ato extremo, porque é um ato bastante excepcional, porque ele atinge diretamente a liberdade dessas pessoas, né? Então, a liberdade é óbvio que nós temos que preservá-la, mas existem situações que elas justificam uma medida um pouco mais extrema do poder público, e, na minha opinião, esses casos graves de dependência química são um deles, né? Tanto para as pessoas quanto para a comunidade. Por isso que eu peço aqui a aprovação dos colegas na aprovação desse requerimento. Obrigado, vereador. Eu peço para anexar, inclusive, o requerimento já aprovado aqui por essa casa, da criação do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, né? Eu tenho há anos trazido esse tema, né? E tive a felicidade de ter o apoio de todos os vereadores aí no início dessa legislatura, porque eu acredito que com o Conselho seria mais uma ferramenta para a gente, né, dar apoio a essas situações, como também em busca de recursos aí a nível de Estado e a nível federal, inclusive colocando até mesmo as nossas emendas individuais, né, que a gente poderia aí colocar na assistência social, alocar esses recursos, né, e pela falta do conselho a gente não tem essa possibilidade. Então, somente fazer esse complemento, né, e acredito que é um tema extremamente relevante devido aí às últimas situações que a gente tem visto aí a nível do Brasil e, por que não, a nível do nosso município.
Está para votação o requerimento 129/2025. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos ao requerimento 130. A palavra está com a secretária. Requerimento 130 de 2025, de autoria de Wagner Wolff. Solicita informações e documentos sobre o transporte de munícipes executado com o uso de frota terceirizada, inclusive contratos e atas, veículos empregados, rotina de mediação e custos. Requerimento 130/2025 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Concluídos os requerimentos, passamos às indicações. Com a palavra, secretária. Indicação 339 de 2025, de autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cotker e Neuma Cuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a pavimentação asfáltica rural no trecho que compreende a comunidade da Tesoura até o término da comunidade do Cambará. Indicação 339 em discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos para a próxima indicação. Indicação 340 de 2025, de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cotker e Neuma Cuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Departamento de Estrada de Rodagem do Paraná, DR, solicitando a pintura das faixas asfálticas da PR-364 no trecho que liga São Mateus do Sul a Três Barras, Santa Catarina, bem como a apresentação de um cronograma de execução e acompanhamento da pintura das faixas de sinalização dessa rodovia. Indicação 340, ela está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à próxima indicação. Com a palavra, secretária. Indicação 341 de 2025, de autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cotker e Neuma Cuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Municipal solicitando a troca da tampa de bueiro localizado na rua Padre João Zigmunt, em frente à residência 407. Indicação 341 está para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Indicação 342/2025. Indicação 342 de 2025, de autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cotker e Neuma Cuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a implantação de iluminação pública no parquinho localizado na rua Teodoro Rutkevski, na Vila Palmeirinha. Indicação 342 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Próxima indicação. Indicação 343 de 2025, de autoria de Cássio Cotker, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta e Neuma Cuco, Omar Pichete e Walter Pchivitoski, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a pavimentação da rua Frederico Retzlaff nas proximidades do número 473. Indicação 343 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Indicação 344. Indicação 344 de 2025, de autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cotker e Neuma Cuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a troca da tampa do bueiro localizada na rua Alvir Sérgio Licheski, nas proximidades da mercearia da Dona Inês.
Indicação 344, ela está para votação. Corrigindo, está para discussão. Ninguém inscrito para discutir, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Indicação 345, 2025. Indicação 345 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro e Cássio Kotek, professora Marta. Seja encaminhada à excelentíssima prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha a sugestão de arborizar plantio de árvores adequadas para a área urbana, formando um cinturão verde às margens da rua lateral entre o britador municipal e as propriedades dos moradores do local, em Paió Grande, neste município. Indicação 345, ela está para discussão. Escrito para fazer uso da palavra, vereador Wagner. Vereador, com a palavra. Obrigado, presidente. Acabei queimando a largada do vereador Macuco, que é um dos proponentes da indicação, mas eu só gostaria de parabenizar os colegas pela indicação, o vereador Macuco e os demais colegas que são subscritores aqui dessa indicação, porque esse é um tema que eu já vinha observando, não lá no Paiol Grande, Macuco, porque eu transito pouco por lá, mas especialmente aqui na região central da cidade. São Mateus tem ruas que são pouquíssimo arborizadas. Por exemplo, quando você transita pela Ulisses Faria, é uma rua pouco arborizada. E por que isso tem implicações, tem consequências? Principalmente por causa do conforto térmico. Você tem pesquisas que mostram que áreas com maior densidade de arborização, elas têm temperatura mais baixa do que as áreas que estão sem arborização. E a gente sente isso em São Mateus do Sul andando. Por exemplo, quando a gente anda no verão aqui em São Mateus do Sul, tem ruas que é praticamente impossível de você transitar por causa do calor excessivo, E já tem ruas que são mais arborizadas que você sente um maior conforto térmico. Eu aproveito, salvo engano, nós temos aqui o colega Dr. Clóvis, que foi vice-prefeito de São Mateus do Sul também, que acho que foi durante a gestão do ex-prefeito Ledur e aqui do nosso colega Dr. Clóvis, que foi feito um estudo da Universidade Federal do Paraná, e foi um estudo muito bem feito com relação a esses planos de arborização. Salvo engano, foi feito estudo, foi feita uma parceria, acho que entre a Prefeitura e a Universidade Federal, vieram os técnicos da Universidade Federal do Paraná, fizeram um estudo bastante amplo em São Mateus do Sul. Eu acho que ele ainda é bastante válido, apesar do tempo que se passou. Ele é ainda um plano bastante válido para consulta nesse ponto, porque eu só aproveitei esse conteúdo da indicação para falar que esse é um tema que a gente vai ter que ter discussão aqui na Câmara. Talvez não haja tempo hábil ainda esse ano, por causa que a gente também tem outros temas sendo já discutidos aqui na Câmara Municipal, mas talvez que, junto com a discussão daquela revisão do sistema viário, a revisão que a gente vai ter que ter na comissão que foi criada das normas de construção em São Mateus, mas também uma revisão que vai ser necessária aqui dos bairros de São Mateus do Sul, do plano diretor, da forma de distribuição daquelas construções que são toleradas ou permitidas, onde tem zona residencial, onde tem zona industrial. Eu acho que a gente vai ter que ter essa discussão também da questão da arborização da cidade. Esse é um tema e é sentido pela população, porque eu me recordo que já no começo do mandato, a Silvia Regina Bottesini, lá de Fluviópolis, havia me mandado uma mensagem justamente com esses questionamentos, porque quando você vai para outras cidades, tem regiões bastante arborizadas, E ela falando justamente sobre isso também em São Mateus do Sul. Então, é um tema que desperta também a atenção da comunidade de São Mateus do Sul. Então, só aproveitei aqui esse gancho e parabenizo mais uma vez aqui os colegas pela indicação, mas também para reforçar que a gente vai ter que ter esse cuidado com todas as regiões da cidade, para a gente realmente fazer um plano de arborização que traga esse conforto térmico que a cidade tão precisa, e também porque as árvores são, a floresta é o pulmão da terra, Então, é ali que a gente capta gás carbônico, converte direito, transforma em oxigênio de volta, filtra tudo isso, Então, a gente tem que ter esse cuidado especial com a nossa cidade aqui também, com a região central e com os bairros aqui do nosso município, de toda a região urbana. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Também para fazer uso da palavra, vereador Irineu Macuco, vereador, com a palavra. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, o nosso Dinei está presente aí, e todo funcionário. Com certeza, Wagner, é importante, tem rua que nós está faltando mesmo, Então, é um plano, tem um projeto para nós,
que vai na cidade, assim, de passeio, tem bem mais árvores que aqui, né? E ter uma árvore no verão é diferente, né? O ar, né? Então, assim, ajuda muito. Mas vamos falar, assim, especificamente do ano que eu falei lá no Pai Grande, na rua no Britador. Foi melhorar bastante, né? Mais por causa do pó lá, eu falo do cinturão verde, tá? Que foi melhorado, foi asfaltado, foi feito um sistema de habilitagem lá, tem irrigação de água, então já ajudou muito. Mas o nosso problema mais é os próprios caminhões, sabe? Que chega vem o material na mina e o material que sai, né? Então os caminhões fazem muito pó lá. E tem morador bem próximo lá, como diz, na divisa com o proprietador com o morador lá. Então, se nós fazer esse cinturão verde lá, vai diminuir muito. O pó vai ser contido aqui, né? Não vai passar para o morador. Geralmente, quando dá muito vento forte, que daí faz esse pó mais, vai para o morador lá. Mas a pedido dos moradores, né? Se nós conseguirmos fazer um cinturão verde lá, vai ajudar muito a diminuir o pó para os moradores do Pai Grande. Obrigado, vereador. Está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores, passamos à próxima indicação. Indicação 346 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Gildo de Soleiro e professora Marta, que a senhora prefeita municipal solicita ao departamento competente a enviar ofício ao senhor Hussenbach, líder do governo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, solicitando a destinação de um veículo automóvel modelo passeio para a Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Indicação 346/2025 está para discussão. Inscrito para fazer uso da palavra, vereador Irineu Macuco. Esse cara é importantíssimo para a Secretaria de Agricultura, que hoje nós temos o programa Caminho do Campo, né? Que botamos na gestão passada, né, Walter? E deu muito certo. Então, o pessoal precisa fazer muita visita, né? Analisar, né, o que pode, o que não pode ser feito. Então, é necessário ter um carro, né? Um carro que esteja em condição bem para circular, que o município é grande. Então, é necessário que nós tenhamos esse carro para o pessoal se locomover, para nós acelerar o processo, para o pessoal ser atendido. Obrigado, vereador. Indicação 346 está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos para a próxima indicação. Indicação 347 de 2025. De autoria de Irineu Macuco, Walter Pivitoski, Jussara Ferraz, Gildo Celeiro e Cássio Kottke e professora Marta, que a senhora prefeita municipal solicita ao departamento competente a efetuar serviços de melhoria como patrulhamento, nivelamento e empedramento nas ruas que ainda não possuem camada asfáltica na Vila Pinheirinho, nesta cidade. A indicação 347 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos para a próxima indicação. Indicação 348 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pivitoski, Jussara Ferraz, Gildo Celeiro, Cássio Kottke e professora Marta, que a senhora prefeita municipal determine ao departamento competente a colocação de postes iluminados para iluminação do campo de futebol na Vila Americana, nesta cidade. Indicação 348 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos para a próxima indicação. Indicação 349 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pivitoski, Jussara Ferraz, Gildo Celeiro, Cássio Kottke e professora Marta, que a senhora prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha determine o setor competente a fazer melhorias nas ruas como restauração asfáltica na parte lateral, próxima à calçada, no trecho quebrado e esburacado da rua Ledia Afonso Roberjan, próximo ao posto de combustível, frente ao numeral 927, nesta cidade. A indicação 349 está para discussão,
está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos para a última indicação do dia de hoje, indicação 350/2025. Indicação 350 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pivitoski, Juscelio Ferraz, Gido Celedo, Cássio Cota e professora Marta. Seja encaminhada a excelentíssima prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha para que determine no setor competente executar serviços de patrulhamento na estrada que liga a PR 151 até a capela da Igreja Católica na comunidade do Espigãozinho, nesse município. A indicação 350 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Concluída, então, as indicações, vamos passar para o grande expediente. Iniciamos com os da tribuna livre. Vereador Wagner, inscrito para falar. Vereador Wagner, 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de iniciar aqui esse meu tempo na tribuna livre para mandar um abraço muito especial à minha colega e amiga, a vereadora Alana Feijó, que deu à luz a seu primeiro filho no último dia 5 de outubro, no domingo. Parabenizar ela e o esposo pelo nascimento do Matheus, que veio um meninão bastante grande. Alana, desejo que você curta esse momento ao lado da sua família. Eu tenho certeza que está nos assistindo agora, que você tem esse momento especial, essa ligação tão profunda que é com o nascimento de um filho, esse ato de milagre da vida que é, que você tenha atenção especial nesse momento. Eu sei que você não queria se afastar da Câmara Municipal de Vereadores, se dependesse da Alana, ela estaria com o Matheus aqui no colo, acompanhando a sessão e discutindo tudo que ela gosta de fazer e defender tanto a comunidade como ela tem defendido durante todo o período que ela tem estado como vereadora, Mas pode ficar tranquila, Alana, a gente vai continuar fazendo um trabalho aqui. Você está num momento muito importante da maternidade, que é um momento que você tem que ter um cuidado muito especial com você e com o Matheus. E sabe que aqui são todos os teus amigos, estão todos aguardando sua volta. Eu falo sobre isso porque esse ato de nascimento do Matheus, esse milagre, que é você dar à luz a um outro ser humano, é um assunto que eu gostaria de trazer aqui na tribuna, porque a Igreja Católica do Brasil ela tem uma iniciativa anual, que é nos primeiros dias, na primeira semana de outubro, do dia 1º ao dia 8 de outubro, que é a Semana Nacional da Vida. Então, amanhã se comemora o dia do nascituro, e é uma data em que a Igreja reafirma a dignidade de toda a vida humana, desde a concepção até a morte natural. E por que é importante a gente trazer esse tema? Porque a defesa da vida, ela não pode nascer de concepções ou de acordos políticos, como acontecem nos governos, A vida desde a concepção é uma verdade que precede a própria história da civilização humana. Isso é uma verdade que, para quem acompanha e lê a Bíblia, ela está escrita em diversos textos que tem lá. Então, a Igreja Católica tem essa iniciativa, liderada pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, de trazer essa conscientização do valor da vida. Eu tenho visto, e eu digo que isso a gente tem que estar muito atento e sempre muito vigilante, porque às vezes as pessoas ignoram o dia a dia da vida política no Brasil. Às vezes, eu já falei, nós temos tantos problemas que às vezes nós ficamos muito distantes das discussões que acontecem em Brasília. Mas, por exemplo, hoje nós temos no Supremo Tribunal Federal uma ação de descumprimento de um preceito fundamental, a DPF 442, que fala sobre a não recepção de 2 artigos do Código Penal frente à Constituição Federal. E são 2 artigos do Código Penal que criminalizam o aborto. Isso não tem absolutamente nada a ver com a descriminalização do aborto naqueles casos que quando oferece risco à segurança da mãe, da gestante, ou quando é oriundo de condutas criminosas. Não é nesse tema que eu estou tocando. O alcance que o Supremo Tribunal Federal pretende dar com esse julgamento é muito maior, com a própria descriminalização de qualquer aborto até, salvo engano, a 12ª semana. E esse é o maior risco que eu verifico. Eu acho que você não tem como reduzir a vida a um critério matemático. Então, com 12 semanas
é vida, com 11 semanas e meia não é vida mais. Eu sou um defensor da teoria da vida desde a concepção. Então, desde o momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, para mim ali tem início a vida. Essa teoria que eu me filio, essa para mim é a verdade, é por isso que eu faço essa proteção e essa defesa bastante incisiva disso. Eu chamo a atenção porque amanhã a gente comemora o direito do nascituro e nós temos que estar muito atentos a essas questões, porque, como eu falei, São Mateus não é uma ilha isolada do Brasil. Essas medidas que são adotadas em Brasília, todas elas trazem efeitos de cima a baixo. E eu peço a devida licença aqui às pessoas que estão acompanhando e aos colegas vereadores também, porque eu separei alguns trechos do artigo, da carta que o cardeal Orani João Tempestá, que é arcebispo do Rio de Janeiro, ele escreveu para comemorar e para fazer essa conscientização da Semana de Proteção à Vida. Então, agora eu começo a ler o artigo, abre aspas. Ao longo da primeira semana de outubro, a Igreja no Brasil nos convida a uma jornada de reflexão e oração com a Semana Nacional da Vida, que encontra seu ápice no dia 8 com a celebração da sacralidade e a inviolabilidade da vida humana, desde o primeiro instante na concepção até o seu ocaso natural. Em um tempo marcado por tantas incertezas e angústias, celebrar o nascituro é um ato de profunda esperança, uma afirmação corajosa de que vale a pena acreditar no futuro, pois acreditamos no Deus que é o Senhor da vida. O fundamento de nossa celebração não repousa sobre uma opinião filosófica ou uma preferência cultural, mas sobre a rocha firme da revelação divina. Desde as primeiras páginas da Sagrada Escritura, a vida humana é apresentada como o cume da obra criadora de Deus. No livro do Gênesis, lemos o desígnio do Criador. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ser imagem de Deus é a fonte da dignidade incomparável de cada pessoa. Esta dignidade não é adquirida por mérito, por capacidade de produção, por reconhecimento social ou por qualquer outro critério humano. Ela é um dom gratuito, impresso no ser de cada um de nós pelo próprio Deus. O nascituro, em sua pequenez e silêncio, já é portador desta imagem divina em sua plenitude. Nele já resplandece o selo do Criador. Ao final, ele tem uma passagem bastante bonita desse artigo também, porque a Confederação Nacional dos Bispos ela tem essa percepção bastante sensível, porque eu vejo que muitas pessoas têm uma defesa bastante superficial da vida. Fala assim, eu sou contra o aborto, mas não faz uma defesa incisiva da vida. E defender, ser contra o aborto, não significa ser automaticamente a favor da vida. Você proteger a vida de qualquer tipo de ameaça que ela tenha. E é por isso que na carta ele também fala que nós temos que oferecer alternativas, porque o principal argumento que eu vejo hoje para se justificar a descriminalização do aborto, porque eles falam o seguinte, as mulheres, por exemplo, as mulheres que não têm dinheiro para ir até um atendimento, um hospital, um médico bom, um hospital particular que omita as informações do poder público, elas acabam fazendo o aborto de maneira clandestina e, em muitos casos, elas morrem durante esses procedimentos. Isso é muito grave. É por isso que, nessa semana de proteção à vida, há também um chamado da comunidade para que tenha um acolhimento muito maior. O que a gente tem que apresentar para essas mulheres são alternativas. Eu acho que você trazer uma solução de descriminalizar o aborto, ou seja, de você legalizar um ato tão extremo contra a vida como esse, não é uma solução para esses problemas. O que se deve ter, claramente, é uma atitude do poder público, e aqui o poder público, nós estamos falando do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, de acolhimento, de dar proteção, de dar dignidade para que elas enfrentem esse momento. Essa é a defesa que eu faço, e finalizo aqui com a parte final do artigo, que para mim chamou muita atenção também. O Dia do Nascituro é um chamado à conversão do nosso olhar. É um convite a ver em cada vida concebida não um problema, mas uma promessa. Não um fardo, mas um dom. Que esta celebração renove em nós a coragem de sermos profetas e construtores da civilização do amor. Confiando nesta nobre causa a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe e Padroeira do Brasil, peçamos a graça de sermos sempre fiéis ao Evangelho da vida. Esse não é apenas uma data em nosso calendário litúrgico, é um convite anual para renovarmos nossa consciência e nosso compromisso com a verdade mais fundamental do Evangelho. É por isso, presidente, que eu trouxe esse chamado aqui, para que a gente tenha essa conscientização.
porque não basta só fazer essa defesa, mas sim que a gente tenha políticas públicas efetivas de proteção à maternidade. Nós já votamos aqui, nessa Câmara Municipal, projetos de lei importantes aqui da autoria do vereador Cássio, que fala do enxoval, né, vereador Cássio, de você conceder um auxílio inicial, principalmente aquelas gestantes que fazem parte do CadÚnico ou que não têm condições financeiras. Nós chamamos aqui um projeto de lei também do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, para que as gestantes que não têm condições também tenham acesso ao transporte público de maneira gratuita, para que tenham acesso aos serviços públicos de saúde. Eu acho que essa é uma oportunidade também da gente renovar em outras frentes também de proteção à maternidade, para que na primeira semana de outubro do ano que vem, a gente chegue também com uma política pública de proteção à maternidade muito mais presente e muito mais forte aqui na comunidade de São Mateus do Sul. Esse era o primeiro tema que eu gostaria de tratar, senhor presidente. O segundo tema, a gente está iniciando o Outubro Rosa, né? A Rede Feminina de Combate ao Câncer. Ela está passando por eleições, então eu deixo desde já aqui o meu desejo de que a próxima gestão da Rede Feminina de Combate ao Câncer tenha muito sucesso, porque é uma instituição bastante importante na prevenção ao câncer que atinge tantas mulheres no nosso país, né? Acho que a Rede Feminina é um desses casos de sucesso de como você consegue trazer uma entidade do terceiro setor e você criar uma política pública, aí sim, uma política pública de Estado, de alcance nacional, que hoje todo mundo sabe o que significa o Outubro Rosa, muito por causa dessa luta tão grande da Rede Feminina do Combate ao Câncer, que ela é nacional, né? A atuação do poder público também, do Ministério da Saúde, nesses pontos também, porque é essencial que se faça a identificação precoce dos casos, porque a taxa de cura, quando tem a identificação precoce, especialmente nesse tipo de câncer, ela é bastante alta, né? Então tem que ter essa conscientização. Nós, homens, ainda temos pouca conscientização sobre isso, né? É um preconceito muito grande dos homens com relação ao Novembro Azul que a gente faz, né? Eu vejo que as mulheres já estão muito mais à frente, até por isso que a expectativa de vida delas é maior do que a nossa, homens, né? Porque elas se cuidam muito mais. Então, já deixo aqui esse desejo de que a próxima gestão lá da Rede Feminina do Combate ao Câncer, que ela tenha muito sucesso e que ela, com certeza, poderá contar aqui com a Câmara Municipal de Vereadores para a consecução de objetivos tão importantes que eu sei que elas carregam. Era isso que eu tinha na tribuna livre, senhor presidente. Eu agradeço aqui a manifestação. Obrigado, vereador Wagner. Também para fazer uso da tribuna livre, a vereadora Jussara Ferraz. Vereadora, com a palavra. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, servidores, Ednei, e a todos os que nos acompanham pelas redes sociais. Neste início da campanha de Outubro Rosa, venho trazer uma palavra de conscientização. Mais do que apenas uma cor que ilumina monumentos e prédios públicos. O rosa representa um chamado urgente à ação. A ação de prevenir e diagnosticar precocemente o câncer de mama e o câncer de colo do útero. A informação principal que precisamos fixar é simples e poderosa. É a detecção precoce salva vidas. O câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil. E o câncer de colo do útero tem uma incidência preocupante. Mas, na grande maioria dos casos, quando descobertos no início, as chances de cura são altíssimas. Por isso, o meu apelo hoje é direto para todas as mulheres de São Mateus do Sul. Faça a sua parte. Realize o autoexame regularmente. Procure o preventivo. Agende e faça seus exames de rotina, como a mamografia e o Papa Nicolau, conforme a orientação da nossa equipe de saúde. Não adie esse cuidado. Sua vida é bem mais preciosa que você tem. Não deixe o medo ou a correria do dia a dia colocarem sua saúde em segundo plano. E aos homens que nos apoiam, incentive as mulheres que vocês amam. Suas mães, esposa, filhas e irmãs, a se cuidarem. O apoio da família é fundamental. Que este Outubro Rosa seja o momento de renovarmos o compromisso com a saúde. A prevenção é o nosso maior ato de amor próprio e de responsabilidade.
Contem conosco na luta por uma saúde que priorize o acesso e o cuidado com as mulheres da nossa cidade. Muito obrigada. Sim, senhor presidente, me perdoe. Eu gostaria de... teve uma indicação bastante oportuna dos colegas aqui, deixa eu até abrir ela aqui, que foi a indicação 340 de 2025, né, para que seja encaminhado ao Departamento de Estradas e Rodagens do DR a pintura das faixas asfálticas ali na PR-364, né, no trecho que liga São Mateus do Sul a Três Barras. O requerimento verbal, senhor presidente, seria tão somente para que o senhor presidente, que representa aqui a Câmara Municipal de Vereadores, também envie um ofício ao presidente do DR, para que eles, com urgência, eles adotem as providências para fazer a sinalização desde já ali desses trechos de obras, acredito que está em obra ainda, mas especialmente para que eles apurem a eventual omissão da empresa que foi contratada, né, porque nós tivemos, e isso não pode ser coincidência, no intervalo de 8 dias, nós tivemos 5 acidentes nessa rodovia. Nós tivemos, a gente já falou na sessão passada, porque na terça-feira passada, a gente vinha de um final de semana com 3 acidentes. Um deles tinha um óbito, mas tivemos situação bastante séria de uma mãe com 2 crianças no carro rodando lá. Nós tivemos outras questões. E essa semana a gente teve um acidente gravíssimo, que foi praticamente na mesma quilometragem, pelo que eu vi nas notícias ali, de um caminhão e de um ônibus que vinha transitando uma família inteira, que estava saindo do Rio Grande do Sul com destino a Ponta Grossa. Isso me chamou muita atenção, porque a minha família tem esse costume de, quando vai para algum evento familiar fora, de locar um ônibus e viajar todo mundo junto, né? Então, é um momento, assim, já contrata o ônibus para ter maior segurança. Então, não é coincidência, não há como ter coincidência, você ter tantos acidentes logo após as notícias de que o governo do Estado, né, com certeza por meio de uma empresa terceirizada, estava fazendo obras de reparo ali nessa rodovia. O temor senhor presidente, que se a gente só for esperar a indicação, é o tempo, e o meu temor é que aconteçam novos acidentes nesse intervalo. Eu, quando falei na terça-feira passada, imaginei, foi excepcional, foi um final de semana. Aí veio essa notícia muito grave, que acaba daí acumulando aqui, já deixo aqui os parabéns para a equipe do Pronto Atendimento Municipal. Conversei com a Stephanie sobre isso, sobre esse atendimento que teve ali, de você levar dezenas de pessoas para atendimento de maneira consecutiva no Pronto Atendimento Municipal. As equipes também do Corpo de Bombeiros, do SAMU, que deram atendimento, né, mas a gente não pode ficar à mercê da própria sorte, né? Então, a gente sabe que tem muitos caminhões que utilizam essa rota. Então, essa solicitação é para que o senhor presidente, como representa aqui o Poder Legislativo local, também tem a autonomia de enviar uma comunicação pessoal ao representante do DR para que adote providências imediatas com relação a esse tema. Me permite uma parte? Está a tribuna livre, né? Não? Tá, eu falo na minha hora. Era só isso, senhor presidente. Eu agradeço e sei que o senhor vai enviar esse ofício lá, porque tem dirigido os trabalhos aqui com bastante preocupação da Câmara Municipal. O requerimento verbal está em discussão. Vereador Omar, com a palavra. Eu colocaria também, não no requerimento, mas acho que nós temos de fazer uma nota de repúdio ao governo do Estado. E isso é claro, nós tivemos a demora da Polícia Rodoviária Estadual chegar até o acidente. É uma vergonha São Mateus do Sul ser uma cidade do tamanho que ela é. A importância que ela tem no cenário estadual. Nós não temos polícia rodoviária em nosso município. Tanto a Polícia Rodoviária Federal, quanto a Polícia Rodoviária Estadual. Eu aqui ponho meia-culpa, como pus na sessão atrás. Quando que nós vamos ter força política para demonstrar que o município de São Mateus tem importância dentro do Estado do Paraná? É vergonhoso para nós, agente político, tanto do Executivo como do Legislativo, e é vergonhoso aos deputados estaduais e federais
da nossa região, nós temos esse problema. Sabe por que as pessoas não ligam? Porque não é um familiar nosso que está lá. Não é um familiar nosso que está esperando o controle do trânsito para não ocasionar outro mais acidente. Nós já tivemos em São Mateus morte após um acidente de trânsito que estava mal sinalizado. Cadê a estrutura do Estado para recompensar o que nós demos para eles? Se queira ou não queira, o governo do Estado recebeu esse ano milhões e milhões de reais de royalties do município de São Mateus. Está no caixa. Está no caixa para fazer propaganda, mas não está no caixa para pagar policial rodoviário para vir para o município. Isso é um absurdo e é vergonhoso. E todos nós temos de ter vergonha em conjunto. Obrigado. Obrigado, vereador. Também, se fosse possível, a gente anexar todos os pedidos, indicações e requerimentos que a gente fez tanto na legislatura anterior quanto nessa, que não é a primeira vez que a gente está levantando sobre esse tema. Inclusive, não sei se posso, mas o Ednei, aqui da Rádio RDX, a gente participou, inclusive, de uma reunião lá no DR, com o diretor-geral do DR na época, falando sobre esses temas. Isso nós estamos falando aí há 3 anos atrás. Então, esse tema é um tema recorrente e, é claro, vamos enviar o requerimento. Gostaria de propor que todos assinassem, se fosse possível, e a gente anexar, então, todas as solicitações que já foi feito no passado para reforçar esse embasamento, né, desse requerimento. O requerimento verbal está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Agora sim passamos às explicações pessoais. Vereador Irineu Macuco, inscrito para fazer uso da palavra. Eu acho que o requerimento, Gia, está 364, não é 364, né? Exatamente, né? É um 51, né? Então está certo. Que tá. Então, beleza. Na verdade, não é normal, né? Dar tanto acidente, né? Na verdade, tem uma coisa errada, né? E eu acho que a sinalização que eu falei passado, a principal é isso mesmo. Eu quero fazer um relato aí. Quero agradecer a equipe do Alisson. Nós tínhamos um problema aqui no Britador, na entrada, na PR-364, na rua do Cauxisto. Nós tínhamos um desnível lá, que deu um dia não casou bem da BR e do asfalto da Britador. Ontem, o Alisson fez um reparo lá, botou uma massa asfáltica lá, ficou bom. Por um morador e por o próprio caminhão da prefeitura, que frequenta o dia em dia lá, levando material para o interior, né, Britato. Então, ontem também fizemos uma visita, eu, João Paulo, as meninas da comunicação, lá na rodoviária, né, no Paço Municipal. A obra também, eu confesso que a primeira vez que eu fui lá, é uma obra muito bonita, muito grande mesmo, uma obra gigante, e está próxima a finalizar a obra. Então, uma obra muito importante. Até no passado, tinha um vereador que não era favorável à demolição da antiga rodoviária, mas acho que não tinha como reformar mais. Ele investiu lá uns milhões e nunca ia ficar boa. Agora é uma obra de primeiro mundo. Também, parabéns à equipe do Márcio, que está na estrada da Serraria Velha, no Paixão dos Ilhados, lá, dando um tapa-buraco, na verdade, lá, que abriu muito buraco, chorar, não pode me cortar, mas está fazendo um bom trabalho lá. Também o Mauri, na equipe do Mauri, no Rio das Pedras, aí também está fazendo um trabalho muito bom lá, passei lá, excelência. Uma coisa que liberou agora, na semana passada, eu acho que a ponte lá do Rio Canoa, né, te agradecer ao nosso secretário Quérito pelo empenho, na verdade, uma parceria com a PX, ficou muito bom. Até esse dia viu o pessoal reclamando que demorou muito para voltar a ponte, mas tem o tempo, né? A PX levou o guindaste, levou para dentro, lá, jateou, pintou, e a prefeitura fez a base lá. Foi bem legal que ele foi colocado
agora na calçada, né, linha reta. Ficou muito bom, passei hoje lá. Agradeço, né, o Quérito e a PX pelo bom trabalho. Ficou uma mais larga, bem segura agora. Ficou bem, bem serviço de patrão mesmo. Também Outubro Rosa, né? Hoje cheguei aqui, vi um plenário diferente, né? Muito bonito. Parabéns a todas as meninas que colocaram essa rosa. Ficou muito bom mesmo. Gostei muito. Então eu fiquei meio... Eu falei para os piados, se fosse nós homens, não ia fazer. Nós somos muito devagar, né? Mas ficou muito bom. E para as mulheres que cuidam, né? Importante, a mulher, a gente não tem como dar muito sermão, mas a mulher se cuida bem mais que nós, né? Então, parabéns para todos e vamos cuidar. Até no sábado tinha a passeata, né? O início, né? Foi muito legal, não pude participar, mas foi muito importante motivar todas as mulheres a fazer os exames. Também, parabéns à Lana, né? A Lana, aproveite bem esse tempo, né? Que hoje a gente é pai, sabe que o momento é legal, né? Aquela criancinha pequena, você ajudar a dar banho, trocar a fralda, é muito gratificante. E o tempo passa rápido mesmo, né? Então, aproveite bem, Lana, e esteja muita saúde para você, para o Matheus e para toda a família. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Omar, com a palavra. Boa noite, senhores vereadores, demais pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, funcionários públicos que estão aqui presentes na nossa sessão. Não poderia deixar de passar esse momento de dar os parabéns à jovem Alana, que se tornou mãe essa semana com a vinda do Matheus. Eu que vi a Alana chegar no primeiro dia aqui no Legislativo como vereadora, assumindo o posto da Câmara Municipal como vereador município, vejo, e aqui isso testemunha, do crescimento dela como mulher, o crescimento dela como vereadora, e fazendo no seu dia a dia que ela fez no dia, na hora, mostrou o amor, carinho, quanto que ela tem a paixão pelo município, quanto que ela vive o nome de São Mateus do Sul, que ela fez a escolha do nome do seu primeiro filho de Mateus. Eu acho que é muito mais significativo que a gente pensa. Não é o Mateus só por ser Mateus. É o Mateus pela demonstração do amor e do carinho e da força de vontade que a nossa jovem vereadora tem pelo município de São Mateus. Então, aqui eu deixo os parabéns meu e da Vanessa, da minha família, dos meus filhos, a avó Paula, o avô, meu amigo particular, trabalhou muito tempo, Santa Clara, ao pai Edivan e a toda a família, que essa criança proporcione muita sabedoria, proporcione muito amor e muito carinho no seio da sua família. Eu sou um admirador da Lana, que eu vi o quanto ela cresceu, e mesmo nós tendo divergências políticas enormes, nunca nenhum dos dois faltou o desrespeito, teve desrespeito para o outro, e eu tenho muito carinho por ela, tenho muito carinho pela sua família, e tenho certeza que ela ainda vai ser um nome muito lembrado dentro do nosso município. Parabéns à família. Obrigado. E em relação ao projeto de lei que eu propus ao deputado Alexandre Cury, eu deixo aberto aos vereadores que querem assinar junto, que todos os vereadores possam assinar junto ao projeto de lei, dando título de cidadão honorário de São Mateus do Sul ao deputado Alexandre Cury. Eu estou aqui há 20 e poucos anos, e nessa totalidade desses 20 e poucos anos, tenho certeza que foi o deputado que mais trouxe recurso, mais aproximou o município ao governo do Estado, e nas suas limitações, sabe e quanto que é difícil você trazer essa municipalidade aos grandes centros. Maringá, Londrina, Ponta Grossa,
Cascavel, a própria Araucária, ela quer todos os recursos, e quando uma cidade é menor, e São Mateus ainda tem o privilégio de ser uma cidade mediana, com uma arrecadação muito boa, mas as cidades bem pequenas, as cidades com 10, 15 mil, 20 mil habitantes, se não fosse alguns deputados que pensam na cidade menor, teríamos muito mais dificuldade. E o deputado Alexandre Cury foi municipalista e conseguiu levar o município de São Mateus aos nomes dentro do governo do Estado e até no próprio governo federal, que mais trouxe recurso para a nossa região. Então, aos vereadores que quiserem assinar, está à disposição. Obrigado. Obrigado, vereador Omar. Vereadora Gi, com a palavra. Boa noite a todos novamente. Também quero dar os parabéns à vereadora Alana, ao seu esposo Edvan, à sua família, aí pela chegada do Mateus. Quero dizer para ela aproveitar cada segundo da maternidade. É claro que o serviço nosso é muito importante, mas esses momentos aí são únicos e passam muito rápido. Então, eu falo, não se estresse, aproveita, curta, e mais uns dias o Adrianinho estará ensinando aí o Mateus a laçar também. Assim como o Edvan também ajudou o Adrianinho vai ajudar o Mateus. Então, parabéns à família. Eu quero dar o parabéns também pela passagem de aniversário do nosso colega e vereador Wagner Wolff, né? Que Deus te abençoe, muita paz, saúde, tudo de bem. Continue firmes e fortes. Como a gente sabe, essa casa aqui com os 9, cada um atua de uma maneira, né? A gente sabe da tua maneira, que é mais a questão do advogado mesmo, né? Às vezes foge, nós somos mais rua, né, Macuco? Eu falo que nós andamos nos 4 cantos, né? Ali vocês conseguem ver pelas indicações nossas, né? Mas que Deus abençoe você sempre, que você continue firme e forte. E eu comentei tanto ambos, né? Quanto você, quanto o Mateus aí no dia de São Benedito, né? Que ele sempre proteja vocês. Gostaria de contar que nessa semana também recebemos o deputado Russenbach para firmar compromisso mais uma vez com a comunidade samateuense, né? Mais uma reunião muito importante. E nessa caminhada aí nós estamos, né, Macuco, correndo atrás desses protocolos para a nossa iluminação pública, que é muito importante nesses trechos escuros e que a gente precisa muito. A gente queria que as coisas fossem bem rápidas, né? Mas, infelizmente, é um processo um pouquinho demorado, mas nós estamos acompanhando, vamos dizer, semanalmente, né, Macuco? Estamos acompanhando aí para o desenrolar dessa história, dessas iluminações. A gente fala que não importa, a gente não quer saber das épocas das eleições, a gente quer que as coisas sejam feitas sempre, né? Também estivemos com as meninas presentes na caminhada do Outubro Rosa. Parabéns às meninas que organizaram, estava muito bonito e muito proveitosa. Também dá parabéns para as meninas que arrumaram aqui a câmera, está excelente. Referente ao acidente, né, os acidentes da 151, para nós ali do nosso trecho, que nós, assim como toda a grande parte da população utiliza diariamente, a gente fica muito assustado. E que dizer à população que a gente está correndo atrás, está conversando, foge um pouquinho aqui do nosso departamento, assim, diretamente, mas estamos nas cobranças aí do DR para que dê tudo certo. Até tive no sábado para lá, vi que tinham parado um pouquinho com as pinturas, mas andou mais um pouquinho, mais um pouco, mas que, enfim, como aí feita a indicação, agora o requerimento, que as coisas aconteçam rapidinho e que passe para nós o cronograma, mas é mais mesmo pelo fato da agilidade, para que não haja mais acidentes. Convido também a toda a população para um curso de bambu que será realizado na comunidade da Vila Palmeirinha, na quinta e sexta-feira. E, mais uma vez, parabéns às equipes de atendimento, né, nesse caso, os profissionais da saúde, os bombeiros, que estiveram presentes, né, e ajudando aí nesses acidentes. Eu acho que, no caso de domingo à noite, né, são coisas assim que
que assustam, né? E eu fico imaginando para o pronto-socorro, né? Foram 20 e poucas pessoas atendidas, né? O tumulto, não só pelo machucado, eu digo em si, mas pelo estado emocional das pessoas que não sabem, às vezes, como que está o familiar, né? E vocês sabem que, no caso, o ônibus tratava-se de uma família, né? Né? Primos e tudo mais. Então, fica a nossa como agora me escapou a palavra, né? Agradecimento a todos pela ajuda aí com todos. Por mim é isso. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Também para fazer uso das explicações pessoais, vereadora Jussara. Eu quero dar os parabéns também à nossa colega vereadora Alana, né? Para ela, para o Matheus, para o Edivan, aos avós, Ana Paula, o Edson. Que Deus abençoe sua família, Alana. E também quero dar os parabéns aqui e agradecer a Bruna, a Denise, a Camille, a Ivonilda, né, pela decoração aqui da Câmara. E também quero dar os parabéns ao nosso colega vereador, né, Wagner, tudo de bom, que Deus te abençoe, você seja muito feliz. Obrigada. Obrigado, vereadora Jussara. Também para fazer uso da palavra, vereador Cássio. Primeiramente, boa noite a todos. Primeira vez que eu estou falando no dia de hoje. O presidente, os vereadores, as vereadoras, toda a equipe dessa casa, aqueles que nos assistem aqui presente e aqueles que nos assistem via Facebook. Gostaria de iniciar a minha fala aqui, parabenizando o nosso colega vereador Wagner, 45 anos? Não, 35 anos, né, Wagner? E sigo aqui, né, parabenizando também a minha esposa, que faz aniversário, né, no mesmo dia, e também o nosso pequeno Matheus aí, né, que chegou recentemente, né, filho da nossa vereadora Alana, né, parabéns Alana, ao marido da Alana, toda a família ali, que celebram, né, a chegada de uma vida, de uma alegria para a família. Então, os três aí fazendo aniversário no dia 5 de outubro. E sobre os ocorridos ali da PR-151, parece que nós aqui da Câmara prevemos, né, antes do acontecido, porque é algo que a gente não precisa ter muito estudo para analisar a situação ali, né? E se não tem sinalização correta, né, se não tem efetivo, se não tem sinalização na asfáltica, né, a pintura ali, é óbvio que a probabilidade, né, de acontecer o pior pode acontecer. Mas a gente fala e do que adianta, né? Então, espero que o DR, né, a empresa também que presta serviço ali, esclareçam os acontecidos e, mais do que isso, tragam soluções para aquela região, porque não é a primeira, da segunda vez que nós aqui da Câmara citamos esse trecho da 151, né, um trecho que é muito usado ali tanto para Três Barras, Canoinhas, mas também ali para a comunidade Lajeado, Porto Ribeiro, né? Então, deve-se, né, ser tomado as devidas providências e agilidade nessa obra, porque a gente fala de fazer a obra, fazer melhorias, mas também tem que se ter os devidos cuidados enquanto está executando essa obra, porque o risco é grande, como a gente viu aí. Também parabenizar toda a equipe da saúde, que estava de prontidão ali, né, e conseguiram suprir a demanda. Infelizmente, teve vítimas fatais ali que não sobreviveram ao acidente. Fica aqui, né, o nosso pesar. E gostaria de mandar um abraço, um agradecimento ao Clérito, sempre prestativo e, né, atendendo e dando respaldo às nossas demandas, e ao encarregado, o Márcio, ali da região da Água Branca, ali também, que foi visitar algumas situações, né, para ver se tem como ou não viabilizar ali e arrumar, né, os trechos que a gente indicou, né, para ele. No mais, seria isso.
uma boa noite a todos os vereadores, a todos os funcionários dessa casa, aqueles que nos assistem. Fiquem com Deus, um abraço. Antes de anunciar a ordem do dia da próxima sessão ordinária, apenas para a secretaria retificar, então, a indicação 340, leia CPR 151. Conforme já foi falado pelos colegas vereadores, né, o mês de outubro, mês de prevenção ao combate ao câncer de mama, claro que também, né, com outros cuidados, né, referente aí à saúde da mulher. A Câmara de Vereadores, além da decoração, no qual quero parabenizar as servidoras da casa, também, né, iremos veicular aí materiais nas rádios da nossa cidade, também para reforçar esse importante apoio, como também no dia 19, me corrija, vereadora Jussara, vereadora G, aqui na Câmara Municipal teremos o dia 20 do 10, teremos aí também um evento aí alusivo a esse mês de outubro da prevenção ao câncer de mama e tratando também de outros assuntos, né? A gente vai trazer com mais detalhes na próxima sessão ordinária. Referente também ao aniversário do vereador Wagner, parabéns mais uma vez, saúde e felicidades, né? Contamos também com a festa. Anúncio da próxima sessão ordinária, que será a 36ª, que será realizada em 14 de outubro de 2025, às 18 horas, projeto de lei do Legislativo 44 e o 37 será em sua segunda discussão e votação. Também teremos o projeto do Legislativo 38 de 2025 em sua segunda discussão e votação. Projeto de lei complementar do Executivo 07 de 2025 em sua primeira discussão e votação. Também projetos que vêm do Legislativo para a sua primeira discussão e votação, que será o 18 de 2025 e o 39 de 2025, além de requerimentos, indicações e moções. Desejando a todos uma excelente noite e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.